E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos estudos aí, então? Vocês já devem ter lido o livro, né, a apostila, se estão vendo esse vídeo aqui. Hoje a gente vai fazer uns exercícios sobre entalpia. Então, página 51 da apostila, eu vou resolver os exercícios 1 e 2 com vocês, tudo bem? Então, vocês viram entalpia, né? A gente recobrou aquelas coisas que a gente viu no ano passado, do ΔH, que é a variação de entalpia, é a entalpia dos produtos menos dos reagentes, né? Quando o ΔH é positivo, a reação é endotérmica, significa que ela absorve calor. Se o ΔH for negativo, ela é exotérmica, significa que libera calor para o ambiente. Aí, no exercício 1, ele fala: cerca de 80% da energia consumida no mundo deriva da queima de petróleo, carvão ou gás natural, que são fontes energéticas não renováveis e irão se esgotar a médio ou longo prazo. Uma das alternativas para resolver o problema é o uso da biomassa, matéria orgânica que, quando fermenta, produz o biogás, cujo principal componente é o metano. Aí ele fala: a queima do metano se dá pela equação, ele dá a reação química aí. Em relação a essa equação, analise as afirmativas a seguir e julgue verdadeiro ou falso. Então, está aqui: metano reage com oxigênio, né? Lembra que a queima é reação com oxigênio, né? Forma gás carbônico e água. ΔH negativo, significa que é uma reação exotérmica que libera calor. Então tá. Primeira afirmativa: a reação de combustão do metano é exotérmica. Sim, toda reação de combustão é exotérmica. Então, verdadeiro aqui. Segundo, a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. Falso. Por quê? Se o ΔH é negativo, lembra que ΔH... Deixa eu escrever aqui. Lembra que ΔH é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Se o ΔH é negativo, quer dizer o quê? Quer dizer que a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Tudo bem? Quando você tem um número menor menos um número que é maior do que ele, o resultado vai dar negativo, né? Tipo 1 menos 3. Tudo bem? Aí, terceira afirmativa. A variação de entalpia, nesse caso, indica que a quantidade de calor absorvida é de 888 kJ por mol. Falsa. Por quê? Porque reações exotérmicas liberam calor e não absorvem. Reações que absorvem são as endotérmicas. ΔH negativo, reação exotérmica. Verdadeiro? Aqui. ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Então, a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Verdadeiro. Então pensa, né? Quando você está queimando combustível, por exemplo, lenha, gasolina, o seu combustível vai ter muito mais energia química dentro dele do que os produtos da reação, que no caso são gás carbônico, água, às vezes alguns gases poluentes, né? Quando saem esses gases, por exemplo, no escapamento do carro, ele já tem muito menos energia dentro deles do que o combustível tinha no início. Isso vale para toda a reação exotérmica. ΔH indica a quantidade de calor liberado. Verdadeiro. Então você percebe que essa é a mesma alternativa que essa daqui que a gente marcou falsa, só que ao invés de falar que o calor está sendo absorvido, agora está falando que é liberado, né? Tá. Agora... vamos ver o 2. Ele fala: o cloreto de hidrogênio pode ser obtido aquecendo-se uma mistura de ácido sulfúrico e cloreto de potássio de acordo com a equação. 2KCl mais ácido sulfúrico dá 2 ácidos clorídricos mais 2K2SO4. Calcule a variação de entalpia em kJ para a reação, usando as seguintes equações termoquímicas. Então, isso daqui é um exercício de lei de Hess. Como que se resolve isso? Você vai combinar
essas equações que você tem o ΔH conhecido, de forma que você chegue nessa equação que ele quer saber o ΔH. Quando você combinar elas do jeito certo, você vai conseguir o ΔH. Então, como que a gente faz isso? Lembra que você pode multiplicar uma reação por algum número, e se você fizer isso, você vai estar multiplicando o ΔH também. Ou você pode inverter a reação, trocar os produtos com os reagentes, e aí você vai trocar o sinal do ΔH. Né? Então, vamos resolver isso daqui. Aqui tem as duas equações que ele deu para a gente. Ó. Então, a primeira, né, HCl mais KOH, dando KCl mais água. ΔH menos 203,6. E aqui a segunda também. Agora, nota, vamos comparar essas equações aqui, essas reações, com a nossa reação objetiva que a gente quer achar o ΔH. Olha só. A primeira reação aqui, o que ela tem em comum com a reação objetiva que a gente quer chegar? Ela tem o KCl. Só que o KCl nessa reação que a gente sabe do ΔH está como produto, e um só. Aqui na reação objetiva que a gente quer chegar, ela está como reagente e tem 2 mols. Então a gente vai ter que pegar essa equação que a gente sabe do ΔH, duplicar ela e inverter, para que a gente tenha 2 KCl's como reagente. Então eu coloquei aqui, a primeira reação vai ter que ser multiplicada por menos 2, ela vai ter que dobrar e inverter. Então o ΔH vai acontecer a mesma coisa, ele vai dobrar e trocar o sinal. E a segunda reação? A segunda reação tem um H2SO4, ácido sulfúrico. Tem 1 mol como reagente, assim como na reação objetiva. Então a segunda equação está ok. Beleza? Então, fazendo isso daqui, como que vai ficar? Olha só, invertemos e duplicamos a primeira reação. Então ficou 2KCl, né? Tinha um aqui como produto, agora tem 2 como reagente. Uma água, agora tem 2 como reagente. Mais 2 águas, dá 2KOH, mais 2 HCl. E o ΔH era menos 203, duplicou 407,2 e trocou o sinal. Então, mais 407,2. E a segunda reação está igual. Agora que a gente fez isso, basta a gente somar. Nota que a gente pode aqui, quando aparece uma substância como reagente em uma linha e produto na outra, na mesma quantidade, a gente pode cortar elas, lembra? Então a gente tem 2KOH aqui, 2KOH aqui. A gente tem 2 águas aqui. Opa. Esse daqui é para ser em vermelho. A gente tem 2 águas aqui e 2 águas aqui. Cortou. Quem que vai sobrar no final, então? Vai sobrar soma ou equação global, né, que a gente chama. Equação global. Então sobrou quem? 2KCl mais. Quem mais tem de reagente aqui? Água não. Nem KOH. Tem o ácido sulfúrico. H2SO4. 1 mol, né? E como produto vai ter 2HCl mais K2SO4. E aí, o ΔH vai ficar mais 407,2 menos 342,4. Vai ficar mais... E aí, tá no computador, pode fazer na calculadora aqui, continha. 407,2 menos 342,4. 64,8 kJ. Então, esse é o ΔH da reação aí. Alternativa C. Tudo bem, pessoal? Então, exercício de lei de Hess você sempre vai resolver assim. Vai combinando com calma aí que dá certo. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo naquele mesmo esquema, beleza? Se cuidem e bons estudos. Até mais.